Olá, meu povo, boa noite. Grande governador Valadares, boa noite, Brasil. Está no ar o programa Na Íntegra, a voz do povo. Mais que um programa, um movimento que se dispõe a interferir positivamente na história. É isso. Essa é a finalidade do programa Na Íntegra, interferir positivamente na história. Não é mais um programa, é o programa que se dispõe a fazer a diferença. Olha, vamos agradecer a Deus. Despejou água hoje em Governador Valadares e região, Minas, com toda certeza recebeu muita água. Eu já estava preocupado, na verdade. No Brasil, são aproximadamente 6 meses do período das águas e 6 meses mais ali de estiagem, né? O período das águas começa lá entre setembro, outubro, vai até mês de março. Olha, mês que vem já é março e choveu muito pouco, ou tinha chovido muito pouco até agora, né? Os nossos reservatórios estavam bem abaixo daquilo que seria necessário para atender às demandas até quando voltar de novo o período das águas. Mas graças a Deus, Deus não nos deixa só nunca. Muito obrigado, Senhor, pela água que o Senhor tem mandado para todos nós. Chuva é fartura e é disso que precisamos. Conosco, como em toda quarta-feira, o pastor Vando, o pregador do megafone. Pastor, boa noite, alegria tê-lo conosco novamente. Hoje está meio corrido aqui, né? Porque no primeiro bloco é o pastor Vando, o pregador do megafone. No segundo bloco nós teremos a presença do jornalista, apresentador e comentarista esportivo Luiz Gustavo, daqui a pouco. Mas pastor, tive com o senhor na quarta-feira passada, uma semana aí, imagino que de muito trabalho. Como é que foi a semana? Como é que foram os trabalhos aí de evangelismo nas ruas, nos hospitais, em Governador Valadares como um todo? Foi um trabalho, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Foi um trabalho de muita bênção, muitas pessoas, né, ouvindo a palavra de Deus, muitas pessoas recebendo a palavra de Deus, um trabalho frutífero, como tem sido, né, anos após anos. Foi uma semana abençoada nos hospitais, nas ruas. Sábado tive aí em 4 lugares aqui em Governador Valadares, pregando, como sempre, né, todos os dias aí pregando a palavra de Deus. Foi uma semana abençoada no nome de Jesus. Tem uma coisa, pastor, que me deixa uma certa preocupação. Jesus Cristo disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho significa boas novas de salvação. Sim. Não é? Mas nos nossos dias, muita gente que se coloca como pregadora prega muito mais placa de igreja. Não estou generalizando, estou dizendo que muita gente faz isso. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas muita gente prega muito mais placa de igreja do que efetivamente cumpre o ID de Jesus Cristo, no sentido de anunciar o evangelho a toda criatura. Eu quero crer que o nosso amigo pastor Vando, o pregador do megafone, ele prega Jesus Cristo, não é? E não dá importância assim, como muitos dão, a placas de igreja. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Eu sempre digo, filho todo mundo quer ser, mas obedecer o pai é poucos, porque a ordem de ir de pregar o evangelho é para todos. Ou seja, o verdadeiro filho, ele obedece o pai. E a ordem de Jesus é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Obedecer o pai é o mandamento. Eu não torno a enfatizar. Ser filho, todos os pastores querem, missionários, evangelistas, enfim, quer ser filho, mas não quer obedecer o pai. A ordem foi ir de pregar o evangelho a toda criatura. Exato. Essa é a ordem do pai, para mim e para você. É perfeito, pastor. Filho todo mundo quer ser, né? Até tem aqueles que dizem, né? Todo mundo é filho de Deus. Porém, na Bíblia não é assim que está escrito, não. É verdade. Na Bíblia está escrito que todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Né? É assim que está na Bíblia, né? A palavra de Deus que o senhor tem aí nas mãos, é assim que está escrito. Todo mundo é criatura, mas para ser filho tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador e ser um verdadeiro cristão. É aquele negócio, né? Ir para o céu todo mundo está querendo, mas morrer ninguém está querendo morrer. Ninguém quer morrer. Ô pastor, tem uma polêmica muito grande. Antes isso era muito mais intenso. Hoje nem tanto, mas ainda existe muita polêmica sobre o que o cristão, ou como um cristão deve se trajar. Né? Isso acaba que as mulheres que sofrem mais com isso, né? Quando há discussão sobre trajes, como se deve trajar um cristão, quase sempre a discussão gira em torno dos trajes femininos. Né? Mas segundo a Bíblia, a palavra de Deus, como deve ser o traje? Como que um cristão deve se trajar? A Bíblia ela vai dizer no livro de Deuteronômio acerca do traje. A Bíblia ela é bem clara que diz assim, ó: homem não vestirá traje de mulher, e nem mulher traje de homem. Tem pessoas que dizem assim, nós estamos no Novo Testamento. Eu quero esclarecer isso aqui rapidinho. Ele disse, eu sou o princípio, o meio e o fim. Ele é Deus de Gênesis, ele é Deus do Novo Testamento e do Velho Testamento. Porque quando Deus deu essa ordem para Moisés, porque tinha uma confusão muito grande, estava todo mundo igual. Então ele disse, mulher não veste traje de homem e nem homem traje de mulher. Isso é mandamento. Ou seja, porque tem que ter uma separação. Tudo bem, tem situação que a mulher tem lojas que obriga a mulher a vestir calça, mas o mandamento da Bíblia é esse. No livro de Deuteronômio vai dizer, mulher não veste traje de homem e nem homem traje de mulher. É um mandamento bíblico para nossas vidas. Perfeito, pastor. Sobretudo, devemos nos trajar decentemente. Com certeza. Né? Sim. Sobretudo, o nosso traje, seja do homem, seja da mulher, tem que ser decente. Sim. Não é verdade? Pastor, eu queria pedir ao senhor, por gentileza, para fazer a leitura do capítulo 56, versículo 11 do livro do profeta Isaías. E depois que o senhor fizer a leitura, eu quero ter uma rápida fala e vou pedir ao senhor para fazer um comentário. Isaías 56, 11, por gentileza. Glória a Deus. Isaías, fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse, tá, pastor? Fica bem tranquilo aí que o senhor vai Gênesis. Localizar aí com tranquilidade. Isaías, tem pressa não, fica tranquilo. Isaías 56, 11, essa passagem da palavra de Deus, quase sempre é muito difícil a gente ouvir pregações sobre ela, mas ela é muito importante e ela é bem apropriada para um comentário a respeito dela, em face do que a gente vem acompanhando aí nos nossos dias. 56, Isaías 56, 11, pastor, por favor. Estes são os cães, são orgulhosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua própria ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizei, eles traremos vinhos, beberemos, bebemos vinho forte, dia de manhã, e será como estes, ainda maior do que os famosos. Pastor é quem cuida de ovelha. Sim. Né? A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11, está dizendo que estes são os cães que não se podem fartar, não se contentam com nada, cuidam apenas dos seus próprios interesses. Olha que isso foi dito pelo profeta Isaías, evidentemente inspirado por Deus, né, por orientação de Deus, há cerca de quase 3.000 anos atrás.
A pergunta, pastor, ali o profeta estava dizendo, né, que são cães que não se podem fartar, não se contentam com nada e cuidam apenas dos seus próprios interesses. A pergunta é a seguinte: isso que foi dito pelo profeta Isaías há quase 3.000 anos atrás, tem alguma relação com o que estamos vendo nos dias de hoje? Sim, e isso entristece muito a mim que sou pastor e ao coração de Deus. É a realidade, né? Quem são os cães? São os líderes que só pensam em si próprio. São uma liderança, enfim, seja mulher, seja homem, só pensa em si próprio, é como um cão, ou seja, come e não enche. Ou seja, está sempre fazendo da casa de Deus o seu próprio negócio. Ele nunca se sustenta com aquilo que a Bíblia ensina. Então, ou seja, está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. É a Bíblia. Então, ou seja, é triste? É, mas é a realidade. Eu fico, né, a Bíblia fala cães, né, homens e mulheres que não se fartam, não conseguem viver com o que a Bíblia ensina. Está querendo sempre extorquir as ovelhas, extorquir a igreja, fazendo da igreja um comércio e nunca se farta. Querendo sua própria luxúria, vivendo as suas próprias, né, aquilo que quer, aquilo que bem faz, e para manter uma ostentação, faz de forma errônea, não ensina o que é certo. É isso aí, pastor, correto. Em outra passagem está escrito que o mercenário que não é pastor, que se interessa só das ovelhas, ele só se interessa pela lã. Sim. Né? Ele vê vir o lobo e foge, abandona as ovelhas. É preciso pedir a Deus discernimento, sabedoria o tempo todo. Não é? Mas, pastor, hoje a gente está tendo a presença aqui, amigos telespectadores, do pastor Vando, pregador do Megafone. Toda quarta-feira ele está conosco. Ele fala dos trabalhos que ele realiza em Governador Valadares e responde a perguntas também. Uma outra pergunta que nos chegou, pastor, é sobre o que é feitiçaria e o que é pecado de feitiçaria. A feitiçaria não é somente o feiticeiro que faz a feitiçaria, é todo aqueles que procura feitiçaria, ele se torna feiticeiro, porque está patrocinando a feitiçaria. A Bíblia fica, Apocalipse 22, 15, ficarão de fora, os cães, idólatras, feiticeiros ficarão de fora. Então, ou seja, não é somente o feiticeiro, mas aqueles também que buscam a feitiçaria. Nós podemos olhar aí, né, nos postes, caça búzios e tarôs, enfim, todas as pessoas que buscam a feitiçaria, ele se torna feiticeiro também, porque está patrocinando a feitiçaria. Então, ou seja, se não se converter, se não mudar de vida, está indo a passos largos para o Hades. É isso aí, pastor. Como eu disse no início, hoje o programa está quente. Daqui a pouco teremos a presença do jornalista Luiz Gustavo, né? É uma honra para todos nós. E eu quero aqui agradecer a presença do pastor Vando, pregador do Megafone. Pelo menos um dia na semana ele está conosco, às vezes ele apresenta o programa também. E essa sua participação no programa na íntegra tem sido muito boa, muito útil. Né? A Bíblia diz, amigos, pastor, que o povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Um povo bem instruído, ele tende a ser mais próspero, mais feliz. Daí a necessidade de respondermos a essas indagações que os nossos telespectadores, o povo como um todo, nos faz. Daí, e por isso a presença do pastor Vando conosco. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor no dia de hoje. Deus abençoe. Semana que vem o pastor Vando estará de volta, se Deus quiser. Agora vamos a um rápido intervalo comercial. VaptVups, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já!